O diretor afastado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, depois, por mais de 4 horas, na comissão do Senado, é a Comissão de Infraestrutura do Senado. Pressionado pelas denúncias de superfaturamento, Luiz Antônio Pagô negou participação, foi além. Disse que o DENIT é extremamente fiscalizado, extremamente controlado e que todas as obras foram aprovadas por outros ministérios, né? Camila, eu vi ele fazendo uma defesa grande do governo, né, que havia grande expectativa sobre isso, ele defendeu o governo. Na realidade, eu vi quase 1 hora desse depoimento, quando ele ainda estava explicando como funcionava o DENIT, nos mínimos detalhes. Mas ele conseguiu explicar, Camila, como poderiam ter surgido essas denúncias de superfaturamento? Oi Maria, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não houve essa explicação. O que houve foi uma negativa em relação a todas as denúncias de corrupção e superfaturamento que levaram à queda de Alfredo Nascimento do comando do Ministério dos Transportes e também da cúpula do Ministério. O Luiz Antônio Pagô, que está de férias do comando do DENIT, mas deve ser demitido na volta, ele disse apenas que não existe isso envolvendo ministros e o governo. Mas, por outro lado, Maria admitiu que existem conluios, combinações em relação às obras públicas, mas que excluiriam a participação de ministros. Segundo ele, Paulo Bernardo, quando comandava o Ministério do Planejamento, participou de reuniões sobre obras, mas nunca para influenciar contratos. Ele disse ainda também que nessa mesma época houve vários contratos com ministros que também não sofreram ou não exerceram qualquer tipo de influência. Ele afirmou ainda que o DENIT nunca abasteceu com dinheiro o caixa do partido dele, o PR. Negou que empresas que doam em campanhas políticas tivessem tratamento privilegiado no DENIT, como por exemplo com a possibilidade de ter mais aditivos em contratos, mais orçamentos maiores do que o que estavam estimados inicialmente. Disse ainda que esses aditivos nunca abasteceram campanhas políticas, muito menos da então candidata à presidência da República em 2010, Dilma Rousseff. Na verdade, Maria, durante todo o depoimento, Luiz Antônio Pagô, negou essas denúncias de superfaturamento, mas sem apresentar a origem de onde elas possam ter aparecido e também apresentando muitas críticas à imprensa. Foi um depoimento longo de 5 horas, em que a base aliada afirma ter ficado satisfeita, mas a oposição disse que acha que tem cheiro de um grande acordo. Maria. O que tem que ter esclarecimento, né? Que é o nosso dinheiro que está em jogo. Essas denúncias de corrupção têm que ser apuradas. O povo tem que ser esclarecido. Esses aditivos que ela falou são quase tão problemáticos quanto a corrupção em si. Porque, teoricamente, a empreiteira ganha uma concorrência porque ela propõe um preço mais barato para fazer aquela obra. Aí, quando começa a obra, começa a subir o preço, o que adiantou a concorrência? Exatamente, porque ele deu uma longa explicação. Olha, por que certas obras, por exemplo, de 400 milhões, como o Chechel disse, no final estão valendo 800. Ele disse que às vezes é licença, não interessa, né? Na realidade, como o Chechel falou, quando você abre uma concorrência, é porque você quer saber qual a vantagem para a população. Né? E não tem cabimento as obras passarem de um preço para o outro dessa maneira. Agora, a gente está falando de corruptos, né? Um corrupto